Você conhece o canal da Mais FM no YouTube? Não? Então precisa conhecer o melhor conteúdo que vai acrescentar muito à sua vida espiritual. Acesse youtube.com/maisfm 102.9, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Mais FM, mais de Deus na sua vida. A rádio que vai tocar o seu coração também está no Instagram. Quer ficar por dentro das novidades, bastidores e conteúdos exclusivos? Então siga agora, @maisfm 102.9 no Instagram. Tem louvor, tem sorteio e tem mais da presença de Deus. Corre lá, é @maisfm 102.9. Siga, curta, compartilhe e faça parte dessa família. Temas atuais, fé e conhecimento em um só lugar. Fique ligado. Debate Mais, das 10 ao meio-dia. Só aqui, na Rádio Mais FM. O debate que vai surpreender você. Mais debate, mais palavra, mais sabedoria. Mais FM. É hora de oração. Pai, no nome de Jesus, neste momento nós queremos colocar diante do teu altar os casamentos, os relacionamentos conjugais. A tua palavra diz que o que Deus uniu, o homem não separa. Senhor, a tua palavra também diz, Senhor, que a mulher santifica o marido descrente e o marido santifica a mulher descrente. Por isso, Deus, nós clamamos, dê a sabedoria, dê o discernimento, Senhor, aonde há confusão, Senhor, aonde há dissensão, aonde há briga, Senhor, que a tua paz, que excede todo o entendimento, santifique, Senhor, estes relacionamentos, que a tua paz, que excede todo o entendimento, entre nesses lares, entre na vida desses cônjuges, Senhor, e o teu nome possa ser glorificado. Nós cremos em ti, em o nome de Jesus oramos, amém. De segunda a sexta você ouve Exército de Oração, sempre às 11 da noite. Venha fazer parte desse exército e à meia-noite orar com o Bispo Samuel Ferreira. Exército de Oração. Os maiores cantores e os maiores pregadores, todos declarando: eu faço parte da Mais FM. Estamos aqui na sede mundial e somos Mais FM! E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9. A rádio que é demais. Rádio Mais FM. Mais 102,9. Toda sexta, aqui na Mais FM, você recebe dicas de como cuidar do seu dinheiro, soluções práticas para ajudar na sua vida financeira. Toda sexta, 1 da tarde, você ouve Organizando Minha Vida Financeira, aqui na Mais. Aqui você ouve os maiores sucessos da música gospel. Mensagens da Palavra de Deus, com o Bispo Samuel Ferreira. Mais música e adoração. Mais de Deus pra você. Debate Mais. O espaço para você refletir, interagir e encontrar respostas em Deus. Os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Assuntos polêmicos da vida cristã, debatidos à luz da palavra de Deus. Debate Mais. Com o Bispo Samuel Ferreira. É isso aí, bom dia São Paulo, bom dia Brasil, estamos aqui mais uma vez com o nosso debate. Olha só, você sabe que esse programa é dirigido, apresentado pelo Bispo Samuel Ferreira, hoje eu em substituição a ele. Pastor Calixto, estou com você, vou com você até o meio-dia, mas gente, você não pode perder hoje esse embate, parece que vai pegar fogo hoje, não tem como não, parece que tem um lado meio arminiano, um outro meio calvinista, eu não sei, mas a nossa pergunta do nosso programa hoje: é possível perder a salvação? É possível perder a salvação? Alguém que antes foi alcançado pela graça de Deus, desfrutou do dom do Espírito Santo, teve um nome,
escrito num livro da vida, e ele pode perder isso? Olha, é muito importante hoje que você participe com a gente. Quero, antes de qualquer coisa aqui, dizer a você da nossa enquete. Olha, é importante você participar da nossa enquete. Vai aparecer aí para você que está acompanhando pelo WhatsApp. Rapaz, o negócio tá feio aqui, hein? Por enquanto, logicamente, é porque ainda os debatedores não entraram. Tá 81%. Sim e 19 não. Meu Deus do céu, parece que os irmãos virou todo mundo aí, tá aí. Mas, ó, é importante você participar pelo nosso WhatsApp. Perdão, nós não vamos poder atender você hoje pelo WhatsApp, mas nós vamos atender você pelos canais do YouTube e pelo canal do Instagram. Então, ó, é a mesma, o mesmo nome, @maisfm102.9. Você vai poder entrar conosco aí. Ai, meu Deus do céu, hoje eu quero ver, gente, pode um crente perder a salvação? Será que é possível isso? Meu Deus do céu, vamos ver. Quero apresentar a vocês os nossos debatedores, que hoje nós teremos um papo muito legal. Apresentar a vocês o querido pastor Rufino. Ele é ministro itinerante e exerce o seu ministério de ensino da palavra de Deus desde 1991. É bacharel em teologia, não é? E também, aleluia, bacharel em teologia, escritor, tradutor. Meu Deus, pastor, para as suas considerações iniciais, o senhor tem aí 2 minutos para já introduzir o tema. E aí, pastor, é possível um crente perder a salvação? Acredito que sim. Meu nome é Natan, para os que me ouvem, eu sou cearense, da cidade de Fortaleza, mas moro atualmente em Campina Grande, a segunda cidade da Paraíba. É mesmo? Tu é de Campina Grande, rapaz? Moro lá, né? Eu sou de Fortaleza. Aleluia, eu tô sempre lá, nós estamos construindo uma grande sede lá em João Pessoa e estamos sempre na Paraíba. Na capital do estado. Rapaz, quando eu for lá, vou lá te ver. Vamos embora. Tá ótimo, então vamos lá. E como eu dizia, meu nome é Natan, é uma alegria muito grande poder estar aqui e compartilhar um pouco da palavra, discutir aqui com os meus colegas sobre esse assunto. Eu vou defender que há possibilidade da perda da salvação e vou tentar demonstrar isso não somente através de textos bíblicos, mas também com a comprovação histórica, talvez até sugerindo, para quem não sabe, qual o ponto de mudança e transição aí na doutrina cristã ao longo dos anos, né? Porque, pelo que parece, essa doutrina, ela não foi sempre defendida da forma que é feita hoje. Houve uma mudança em um determinado ponto da história que fez com que ela penetrasse na comunidade cristã e até hoje seja defendida pelos nossos colegas calvinistas. Eu tenho um livro escrito sobre esse assunto, eu tenho 9 ou 10 livros publicados aproximadamente, mas eu tenho um livro escrito sobre esse assunto que se chama As Origens Gnósticas do Calvinismo. Pode ser um título assustador para alguns, mas fica aí a sugestão, tá? E depois a gente vai tratar mais sobre o assunto. Aleluia, obrigado, pastor, pela sua participação inicial. Do outro lado aqui, do lado direito, do lado esquerdo, não menos amado do que o direito, de jeito nenhum. Aleluia. Estamos recebendo aqui o querido reverendo Davi Brito, é teólogo formado no seminário José Emanuel, e ele também é pastor da Igreja Presbiteriana Metropolitana do Alphaville. Pastor, reverendo, bom dia. Bom dia, pastor, reverendo, é só um título, não faz diferença. Meu nome legal. é Davi. É legal, reverendo. Me tratar assim, que fica mais tranquilo. Bem, eu acho que eu devo ser o pastor mais fresco, o mais recente. Então, eu estou muito mais na posição de aprender, olha, né, que do que na verdade, eu quero compreender um pouco mais a posição arminiana, porque a gente estuda muito a posição calvinista e acaba ouvindo um espantalho, ou estudando um espantalho da posição da posição arminiana, né? É aquela coisa assim, o arminiano é aquele que diz que ele pode ser salvo a hora que quer, perder a hora que quer, e isso não é verdade, não é isso que os arminianos dizem de fato. Então, eu estou mais nessa posição, e aí no decorrer do debate a gente vai vendo como a gente pode contribuir e trazer essa mais claridade para essas posições. Que legal, reverendo. E olha, é difícil, hein? O debatedor vir para a mesa dizendo que compreende que algumas vezes
o algoz do outro lado é mal interpretado, né? Surge, é mais ou menos também como o calvinismo, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Então já surge aquelas coisas, né? Posso fazer o que quero, do jeito que quero, andar do jeito que quero, sem um compromisso, não é? Com a graça. E aí, de repente, não é isso que o calvinismo ensina. Com isso também estamos recebendo aqui com muita alegria, não é? O Bruno de Andrade, aleluia, é pastor presbiteriano e professor de teologia na Escola Teológica Sã Doutrina da Igreja Presbiteriana em Pinheiros. Pastor, a paz do Senhor, que alegria de receber aqui, querido. A paz do Senhor, para mim é uma alegria muito grande participar e juntamente com os colegas e dizer que eu creio na soberana salvação em Cristo Jesus, né? Que nós estamos firmados em Cristo, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que nada pode, né, nem ninguém pode nos arrebatar das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós não somos daqueles que retrocedem. Eu dou essa saudação para dizer aos ouvintes, né, que hoje será um debate muito abençoado, com muito respeito, mas é uma alegria muito grande poder estar participando desse momento. É sempre um tempo de aprendizado, de crescimento, e sempre temos muito que aprender também com os colegas. Obrigado pelo convite. Olha só que legal. Então, gente, você não pode esquecer, entra aí, você vai entrar, vai participar da nossa enquete e também vai poder mandar sua pergunta para nós aqui, para os debatedores, pelo canal do YouTube ou pelo canal também do Instagram, que é @maisfm102.9, a rádio que é mais você. Pastor, aleluia, como é que fica esse negócio? Pastor Natan, o senhor tem 2 minutos, e aí, o crente pode perder? Não pode? E aí, como é que a gente fica com essa história? Tá, primeiro eu preciso dizer que o Davi estava falando que gostaria de saber o posicionamento dos arminianos. Infelizmente, eu acho que não tem nenhum arminiano aqui hoje à tarde, hoje pela manhã. Vou ficar na mão. A gente precisaria do Jamierson aqui para ele explicar pra gente, que eu acho que o Jamierson é arminiano, não é? Arminiano. Tenho quase certeza. Mas como eu não conheço também muito bem, a gente vai procurar isso depois. Mas eu tô aqui para defender, né? Vou defender o meu ponto de vista. Eu não sei o que é que os arminianos acreditam, mas de qualquer forma, a minha crença e o meu entendimento é que sim, é totalmente possível a perda da salvação, mas Quer dizer, o senhor não é arminiano, mas acredita que o crente pode perder. Sim, porque essa não é uma crença arminiana. Embora os arminianos talvez também creiam se apoderaram dela. Eu não sei como é a história do arminianismo. Realmente eu estudei mais o calvinismo, o agostinianismo do que as próprias... Eu nunca li uma obra de Jacó Armínio. Eu tenho essa dívida, né? Eu preciso ler. Afinal de contas, todos citam ele. Eu acho que deve ser importante. Mas eu não conheço muito bem como é a estrutura doutrinária do arminianismo. Mas eu conheço bastante de patrologia, os pais da igreja, antes e depois de Agostinho. Conheço muito de Agostinho, tanto que eu tenho um livro publicado sobre esse assunto. Mas o que eu entendo a respeito da questão, sobre a possibilidade da perda da salvação, é o seguinte: por qual razão as pessoas pensam que não é possível perder a salvação? Claro, existem todas as explicações, as fundamentações bíblicas, né? Mas eu acho que o principal motivo, né, de forma bastante direta e informal, eu gostaria de dizer que é o seguinte: porque eu acho que as pessoas não entendem que a salvação ainda não se consumou de forma prática, experimental e irreversível. Hoje, nós todos somos crentes e salvos pela fé, né? A Bíblia diz que cada um de nós é salvo pela fé, ou seja, através da graça, aquela coisa toda, mas o requisito que nos faz experimentar a salvação no tempo presente é a fé. E o que esquecemos às vezes é que a fé é a convicção de um fato que não se vê, é a certeza de uma coisa que se espera. O que significa que, se a fé, ela adianta a experiência dos poderes do mundo vindouro para o tempo atual, significa que estamos experimentando previamente. É uma espécie de degustação glorificada daquilo que vai vir. Mas quando nós vamos observar os textos do Novo Testamento que falam sobre a salvação, quase majoritariamente, eles falam que a salvação há de se manifestar no último tempo. Inclusive, essa é uma expressão que eu estou pegando emprestado de 1 Pedro, capítulo 1, logo ali no versículo 3 e 4. Ele diz que hoje na terra nós somos preservados ou guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, né, para a salvação que vai se manifestar no último tempo. Há muitos outros textos que fazem as mesmas colocações, mas eu acho que às vezes a gente não observa. O único ponto de irreversibilidade, né, ou seja, que impediria que a pessoa perdesse essa salvação, seria a ressurreição dos nossos corpos. Até lá,
é possível perdê-la. Reverendo, e aí, o que o senhor me diz? Reverendo Davi. Eu tenho uma dificuldade com os próprios textos que são comumente usados para essa posição do irmão, que a gente sempre escuta essa posição e esses debates apelando para Hebreus 6, 2 Pedro 2. E Hebreus 6 diz que há um tipo de pessoa, se salvo ou não, a gente vai discutir depois, que depois que cai, não pode voltar mais. Ele não pode mais ser reintroduzido à fé. Se isso é verdade, ele pode perder a salvação agora e não voltar mais. Isso é verdade. Então, não significa que a salvação é do último dia. Aí é aquele estado que nós sempre trabalhamos do já e ainda não. Eu já sou salvo, mas ainda serei glorificado, que talvez seja o que o irmão está chamando de salvação final. Não. É a glorificação. Não é não. Não é, né? Mas deveria, porque Efésios nos ensina exatamente isso. Aquele que ele chamou, ele também vai... Romanos, né? Aquele que ele chamou também vai glorificar. Então, é um processo nesse sentido. Então, toda a visão calvinista vai trabalhar com essa ideia de que, uma vez que Cristo nos salvou, ele nos deu a salvação, fomos selados pelo Espírito Santo, temos a garantia de entrada no céu, e essa garantia é oferecida por Cristo Jesus, de maneira que eu já posso gozar as benesses da salvação agora, me considerar salvo agora, e esperar em Cristo Jesus a minha glorificação no último dia, que é a promessa que ele fez para mim, para todos nós, para quem está nos assistindo, de que no último dia ele vai nos ressuscitar. Mas ele só ressuscitará para a salvação aqueles que foram salvos em vida, e não todos. De antemão. Olha só. Meu Deus do céu, pastor, pelo que eu pude entender, vou pedir aqui até o pastor Natan, se eu puder usar a fala dele, o que parece, não é bem isso, mas seria mais ou menos isso que o pastor Natan está dizendo, é que a salvação seria mais ou menos 2 estágios. Você é salvo, mas o complemento disso seria no dia da volta de Jesus. Até lá, dependendo do que se acontece, eu posso perder isso. É isso mais ou menos, pastor Natan? É mais ou menos isso. Eu acho que as nomenclaturas e os termos usados, eles não são tão importantes. Pode variar. Desde que se baseie em textos bíblicos. Cada um tem a sua forma de falar, a sua formação, a sua personalidade. Não vejo problema. Agora, há quem diga, por exemplo, que são em 3 estágios ou 3 estados, porque falam, fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Outros dizem, não, agora sim, mas ainda não. Eu acho que isso não é o mais importante. Agora, a minha terminologia é realmente a que eu falei. Eu disse que a salvação há de se manifestar no último tempo. Eu não usei a palavra glorificação de forma proposital, porque eu estou citando as palavras de Pedro. Isso não é coisa minha. Eu vou até ler. Em 1 Pedro, capítulo 1, não é 2 Pedro 2, como foi citado, é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança que se vê não é esperança, porque se alguém já vê, como é que vai esperar, né? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para o quê? Para uma herança incorruptível, que fala sobre deterioração, ele está falando da parte física, do corpo. Essa herança incorruptível não tem mancha, é sem mácula, é imarcessível, não murcha, reservada nos céus, não aqui na terra, mas está lá, no corpo de Cristo, né? Porque ele é o nosso representante, o nosso precursor que penetrou os céus, reservada nos céus, para vós outros que, aí vem o versículo que eu citei, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, guardados para a salvação, não a glorificação, embora em outros lugares a palavra apareça e esteja conectada ao mesmo evento, a palavra usada, não só aqui em Pedro, como em outros lugares do Novo Testamento que eu citei parafraseadamente, é exatamente isso, guardados para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Meu Deus do céu, parece que o negócio vai esquentar. Pastor Bruno, e aí, meu querido, como é que fica? Bom, eu gostaria de citar o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, que diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém. Então, nós precisamos, primeiramente, entender o que é essa salvação que o querido irmão Natan está querendo dizer. Porque, como ele bem falou, né,
ele usou o termo aí dos 3 estados, ou os 3 estágios da salvação, né? Fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Quando ele fala acerca da justificação, fala da santificação, aí sim é um progresso, e da glorificação, que é a consumação dessa salvação. Nós compreendemos que quando esse texto que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele declarou, dizendo que quem ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou, ou seja, em Deus Pai, já tem essa vida eterna, e essa vida eterna está se referindo à salvação, né? Ninguém pode ter a vida eterna se ele não tiver a salvação. Então, essa pessoa não entra em juízo porque passou da morte para a vida. Então, a salvação, ela consiste em si, primeiramente, né, naquilo que nós recebemos. Nós fomos salvos quando fomos regenerados, e é bom entender que a regeneração e a justificação, ela é definitiva e irreversível, né? Quando nós somos justificados, né, o apóstolo Paulo disse que nenhuma condenação há, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, fazendo eco a esse texto do nosso Senhor Jesus Cristo, de que não entra mais em juízo. Uma vez que fomos declarados justos diante do trono de Deus, a justificação, ela é um ato pontual, onde diante do trono do Deus Altíssimo, nós fomos então declarados justos, não por causa das nossas obras, mas por causa da obra e da justiça do nosso Senhor Jesus Cristo, dos seus méritos, e é nele que a nossa salvação está firmada, não nas nossas obras. Se depender realmente, né, das nossas obras, nós perderemos. Mas se depender da soberana, né, vocação do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, certamente nós estamos firmados e chegaremos lá até o fim. Olha só, gente, o debate está pegando fogo. Agora, olha, na 102.9, é importante que você entre na enquete, dê sua opinião, ou pelos canais do YouTube e até mesmo do Instagram, @maisfm 102.9. Gente, eu queria perguntar para vocês, porque surge muita dúvida nas pessoas sobre a questão. Existe um texto clássico que até o professor, o reverendo, não me falha a memória, citou, quando Jesus disse, né? Aqueles que o Pai me deu na minha mão, ninguém poderá tirá-los, arrebatá-los. É complicado você dizer que alguém se perca lendo esse texto. Mas, ao mesmo tempo, é complicado você afirmar que alguém não se perde quando você lê lá 2 Pedro, que parece que é uma pedrinha no calcanhar de Aquiles aí dos calvinistas. E complicado também, eu queria que vocês debatessem para nós, como é que vocês entendem também a expressão que também fica confusa na cabeça de quem ouve: aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo, né? Então, parece-me, lendo sorrateiramente, superficialmente o texto, quem lê de início, que não é um teólogo, que não é, ao ler o texto à primeira vista, surge que, de repente, se eu não perseverar até o final, e aí eu queria citar para vocês verem Judas 1:1, Judas vai dizer o seguinte, que Deus primeiro chama, conserva, e então parece que há uma preservação, que é mais ou menos o que diz também o pastor, uma conservação, ele chama, conserva e santifica. Então, a questão é, e aí, gente, como é que fica? Tá na mão, alguém não pode arrebatar, mas se esse alguém não permanecer até o fim, ele vai ser, não vai? Pastor, o senhor está com a palavra por 2 minutos. Eu? Sim. Bom, primeira coisa, 1 João capítulo 3, versículos 13 e 14, até o 15 eu vou ler, diz assim: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Ou seja, não há nenhuma negação aqui no fato de que temos a vida eterna. Como? Pela fé, né? O que é a fé? A convicção de fatos.
que não se veem, a certeza de coisas que se esperam, né? Então, é sempre bom lembrar disso, porque a gente não percebe que a fé, ela substitui o elemento pelo qual se espera. Se a coisa tivesse chegado, eu já não precisava da fé, porque a coisa se manifestou. Então, a fé é um substituto do elemento esperado. Esperança que se vê não é esperança, porque se a gente já vê, como alguém o esperará? E aqui ele está falando exatamente da mesma coisa, do mesmo princípio que o Bruno citou, lá no Evangelho de João. É o mesmo João, em 1 João capítulo 3, versículo 14, ele diz: sabemos que nós passamos da morte para a vida, porque nós amamos os irmãos. Ou seja, há uma evidência que demonstra o que foi o que aconteceu. Há uma transformação, uma recriação do espírito humano. Aquele que não ama permanece na morte, então ele não fez a passagem. Agora, no versículo seguinte, ele está falando com os irmãos, é o que diz o início do versículo 13, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. E no 15 ele diz, todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, ele não está fazendo ameaça, isso aqui não é nenhum tipo de terrorismo, ele está falando sobre as possibilidades reais da vida. Porque uma pessoa poderia se enraizar, se emaranhar numa raiz de amargura, um sentimento de ódio, um sentimento de vingança, e ela realmente minar o amor. Porque o amor ele pode esfriar dependendo da prática ou da multiplicação da iniquidade. O amor ele cresce e o amor ele diminui, ele pode aumentar e ele pode também se esvair, né? Agora, em relação ao que foi dito aqui também em João capítulo 10, né? Eu não sei exatamente quem mencionou, mas lá em João 10, versículos 28 e 29, tem aquela passagem, eu acho que foi você que citou, não foi? Que diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. E no 29 vem, aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu pai ninguém pode arrebatar. Realmente são versículos que são usados com muita frequência pelos predestinistas, pelos que defendem essa impossibilidade da perda da salvação, mas o próprio texto é autoexplicativo. As palavras arrebatará ou arrebatar, que aparecem no versículo 28 e 29, são as palavras gregas harpazo, que é traduzida corretamente por arrebatamento. Inclusive, o próprio Paulo vai usá-la em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, né, quando ele fala sobre o arrebatamento da igreja. Mas a característica da palavra arrebatar, que às vezes a gente esquece, é justamente a característica de uma intervenção. É uma ação de assalto. É por isso que a mesma palavra é usada por exemplo, Jesus, quando ele conta sobre um pastor que não é pastor, e aí ele deixa as ovelhas, aí vem o lobo, arrebata-as, ou quando ele diz que o semeador sai a semear a palavra, aí vem o ladrão e arrebata do coração de quem ouviu e não entendeu. O que é que João 10, 28 e 29 está falando? Ele está falando que a proteção existe. Ninguém arrebata da mão, ou seja, uma intervenção, uma ação de assalto, é impossível de tirar alguém da mão de Jesus. Isso não significa que a pessoa não pode pular fora. Olha só, ou seja, o senhor está dizendo que Jesus não rejeita, mas que essa pessoa mesmo pode rejeitar isso e ela pular fora. Claro. É uma ação dela, não uma ação de Deus. Ai, reverendo Davi, agora também, reverendo. Eu queria saber o seguinte, né? Parece que fica meio complicado a gente entender, né? Salvo hoje, amanhã não é. Tá um nome escrito no livro da vida, aí perde, rabisca, apaga. Só que o próprio, aquele que não guardar, eu apagarei o seu nome. Como é que é esse negócio? Apaga, não apaga, escreve, não escreve. Sou reverendo Davi. Irmãos, eu acho que o nosso trabalho aqui é um trabalho importante, que a Mais FM faz, e todos os seus debates, é importante isso. É tentar esclarecer para quem nos assiste. Olha só. Porque nós temos, cada um de nós aqui, pastores, temos uma bagagem teológica, a gente estuda. E uma posição que dificilmente vai mudar, né? Vai ser demovida. Porém, se nós não entrarmos aqui, não tivermos um parâmetro exegético e hermenêutico comum, a gente vai continuar divergindo a vida inteira. E nós partimos de pressupostos diferentes e não vamos conseguir chegar a um... Então, se você tentar conciliar a visão arminiana, que nesse ponto, eu estou usando arminiana, meu irmão, para não te definir de outra forma, porque a posição de Armínio, que é a perda da salvação, nesse sentido, ela é mais... Não que o irmão seja arminiano, o irmão já explicou isso, não é? Mas essa é a posição mais corriqueira e as pessoas que estão agora olhando também, esse entendimento. É o que define, né? Não é? É que os calvinistas dividem a humanidade em arminianos e calvinistas, né? O que não é uma realidade. Existem soberanistas, provisionistas, molinistas. Então, assim, não há necessidade de alguém ser arminiano